Como um pesquisador e colecionador de artefatos paranormais, eu já encarei o inexplicável muitas vezes. Já vi e ouvi muito que desafia a razão, mas nada como o dossiê perdido, e dentro dele, uma fita que carrega o som de algo que nunca deveria ter sido capturado. O som do próprio mal. Você está prestes a ouvir. Mas se eu fosse você, eu pensaria 2 vezes antes de continuar, porque o que este áudio revela vai te acompanhar muito depois que este vídeo terminar. Para mim, como alguém que busca entender as fronteiras entre o que é real e o que não é, o dossiê perdido não provocou apenas medo. Ele despertou uma curiosidade voraz, uma fome de decifrar o inexplicável. Mas o que eu viria a descobrir é que o mal não tolera meros observadores. Ele te atrai, te enreda e busca te consumir. A fita 2, uma das primeiras encontradas naquela caixa de 1974, trazia a voz de Ed Warren em pessoa. Ed, o pilar da autoridade contra o oculto. Mas aquela gravação revelava um outro Ed. Não o investigador inabalável, mas o homem, o pai, o crente que se via confrontado por uma dúvida terrível. Poderia ele realmente conter o que havia trazido para casa? A introdução da fita era um aviso sombrio, quase um testamento. Essa caixa nunca deveria ter sido aberta, mas dentro dela havia algo vivo. Ed tentou selar a fita com essa frase, com sua autoridade. Mas o mal não se cala com palavras. Ele sussurra. E a partir desse momento, eu ouvi o que nenhum ser humano deveria ter ouvido. Um erro na gravação. Um lapso na vigilância, que revelou uma voz que não era a de Ed, e que não era humana. Na gravação, o áudio parecia de um dia comum no museu. Um diário de campo pessoal de Ed. Ele detalhava a rotina de segurança com uma precisão quase obsessiva. As correntes, o vidro, as orações constantes de selamento. Era um monólogo. Ele estava sozinho no ambiente. Descrevia a temperatura ambiente, a umidade no ar e, o mais crucial, a aura penetrante de frio que Annabelle irradiava, um calafrio que se estendia mesmo à distância. Mas enquanto ele falava, um padrão sutil começava a se desenhar na gravação. Pausas estranhas, quase como se houvesse uma interrupção, embora Ed permanecesse em silêncio. Um silêncio denso. E eu reitero, não se deve jamais se aproximar do selamento sem a presença de um sacerdote. É um vácuo de alma que ela cria, mas essa noite está mais quieta. O cheiro de enxofre está mais fraco. Então Ed começa a rezar o Pai Nosso, um ritual diário para reforçar o selamento. E é nesse momento de suposta segurança que o inexplicável, o impossível, se manifesta. Voz de Ed Warren, em latim. Sede libera-nos amá-lo. Amém. Logo após o Amém, surge um sussurro alto, rápido e gutural. A voz não é a de Ed. É grave, mas com uma cadência anormal, quase metálica. Sempre ad sum. Sempre estou aqui. O sussurro é quase inaudível, mas está lá. E o mais chocante, Ed Warren não reage. Ele continua a gravar por mais 30 segundos, descrevendo a tranca da porta como se nada tivesse acontecido, como se o sussurro fosse normal. Como pesquisador, minha mente buscou lógica, padrões. Eu rebobinei esse trecho do áudio dezenas de vezes, ajustei frequências, intensifiquei o volume, tentei isolar cada ruído. E quanto mais eu filtrava, mais a razão se dobrava diante de algo profundamente perturbador. A voz não parecia ter sido captada pelo microfone de Ed. Ela estava em frequências tão baixas, tão sutis, que parecia não vir do ar, mas sim do próprio espaço, do vazio entre os sons. Um sussurro sem origem física, sem boca, sem corpo visível. Apenas uma presença, gélida e inconfundível, afirmando: sempre estou aqui. A gravação prosseguiu por mais alguns minutos. Ed descrevia o museu com detalhes que, à primeira vista, pareceriam banais, mas que, em retrospecto, soavam quase confessionais. Ele mencionava um leve tremor nas correntes, um som metálico sutil e um frio que parecia penetrar os ossos. A cada pausa, o ruído de fundo na fita parecia se intensificar,
e em certos momentos era possível discernir algo que soava como uma respiração profunda, estranhamente próxima ao microfone. Então, no minuto final da gravação, um som seco, um impacto, como se algo tivesse batido contra o vidro de contenção. Ed se cala por 2 segundos, um silêncio pesado. E então ele profere algo que, quando ouvi, me fez sentir um arrepio gélido na espinha. Não olhe diretamente para os olhos, é assim que ela escolhe. O áudio é cortado por uma súbita descarga de estática. Mas antes do corte final, uma frase de Ed, capturada no último segundo da gravação, revela a verdade por trás do sussurro ignorado. Ela nos ensinou a não ouvir, mas a sentir. Após transcrever a frase em latim, "Semper ad sum", algo mudou. Senti uma opressão física que nada tinha a ver com medo. Era um peso esmagador. A música ambiente parecia distorcida, mais lenta. Minha cabeça latejava, a visão ficava turva. O ar parecia mais denso, como se uma presença invisível agora ocupasse o mesmo espaço que eu. Foi então que a terrível verdade se manifestou. Eu acredito que o sussurro não foi endereçado a Ed Warren. Não. Ele foi endereçado a quem quer que ouvisse a fita. Ao tentar decifrar aquela voz, eu, inadvertidamente, quebrei uma barreira, e o mal, astuto, percebeu que havia um novo ouvinte. Naquela mesma noite, o cheiro de enxofre que Ed descrevera no áudio, aquele odor nauseante, começou a impregnar o meu próprio quarto. A princípio tentei racionalizar, convencendo-me de que era apenas a minha imaginação em pânico. Mas o cheiro era inegável, real. Imóvel, tentando processar o que estava acontecendo, percebi um som leve, um estalo sutil vindo do meu armário. Um rangido como se algo, do lado de dentro, arrastasse a madeira. Meu coração disparou. Aproximei-me devagar. O trinco, que eu tinha certeza de estar trancado, estava virado. E a porta, entreaberta. A fita 2 de Ed Warren provou uma coisa. O mal não precisa de um corpo para falar. Ele usa o próprio ar, o chiado da fita, a falha humana, para se manifestar. Eu desliguei a gravação e jurei a mim mesmo que não tocaria mais no dossiê. Mas a curiosidade é um veneno disfarçado de coragem. E quanto mais eu tentava esquecer, mais eu ouvia o eco daquela voz. Na noite seguinte, deixei o gravador ligado. Nenhum som. Apenas o silêncio. Mas às 3h17 da manhã, o mesmo chiado da fita 2 surgiu no meio da gravação. Sem fita, sem aparelho, sem fonte. Apenas o chiado e uma frase abafada, quase engolida pelo ruído. Abriu o selo. Eu desliguei o gravador e o joguei fora. Mas às 3h17 do dia seguinte, o mesmo chiado veio do nada. Dessa vez, do meu próprio celular. Um som tão familiar que fez meu corpo inteiro estremecer. Eu reconheci aquele sussurro, "Semper ad sum". Ao fechar os olhos, eu ouvi a frase novamente, como um eco no meu próprio peito. Semper ad sum. Ele está sempre aqui. E agora, sabendo que ele está, eu me pergunto, o que Ed Warren viu para ignorar a voz, mas reforçar a tranca? Talvez ele tenha entendido que o mal não se combate apenas com fé, mas com silêncio. Se você chegou até este ponto, é porque algo te prendeu. Talvez a curiosidade sobre o desconhecido, ou talvez, assim como eu, você sentiu a inquietação da presença latente. É um privilégio compartilhar essas narrativas aqui no Voz do Mistério, pois acredito que só através da compreensão e da partilha podemos lidar com o que transcende a lógica. Esta história te deixou com uma sensação diferente? Você já sentiu uma presença inexplicável, um arrepio sem causa, um som que não deveria estar ali? Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua percepção é valiosa para compreendermos esses fenômenos. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa advertência, alguém que talvez esteja sentindo algo parecido, considere compartilhar este vídeo. Talvez, ao unirmos nossas experiências, possamos desvendar mais sobre o que Ed Warren realmente enfrentou. E quanto àquele sussurro, Semper ad sum. Ele está sempre aqui. E agora, sabendo disso, eu continuo a me perguntar: o que Ed Warren realmente viu para ignorar a voz, mas tão diligentemente reforçar a tranca?
Talvez ele tenha percebido que o mal nem sempre se combate com gritos de fé, mas sim com um silêncio vigilante e uma compreensão profunda. Continue acompanhando as investigações do Voz do Mistério. Juntos, buscaremos clarear as sombras do inexplicável.